Começando mais um Forevercast, o podcast do Reino. Tudo bem com vocês? Faz o seguinte, antes de mais nada, sempre estou esquecendo falando no final, né? Mas se inscreva no canal, curta, tá bom? Compartilhe com as pessoas, coloque aí nos seus grupos, nos seus perfis, tá bom? E hoje estamos aqui com minha querida esposa, né? Oi, queridos! Estamos aqui também recebendo hoje o nosso evangelista Valdênio. Valdênio, se apresenta pra galera aí. Boa tarde. Ele está aqui hoje e hoje vamos falar de um tema que ele é um evangelista, então já supõe mais ou menos o que a gente vai falar, né? Então se prepara aí, pega a sua Bíblia. Mas antes, eu queria um pouco, né, como a gente faz aqui, né, no podcast, apresentar, né, a pessoa que está aqui, como é que foi a conversão, né? E eu queria saber de você, Valdênio, como foi o seu conhecimento do evangelho? Como é que foi? Conta aí pra gente isso. Bom, eu vim da Igreja Católica, até aos 39 anos de idade da minha vida, eu era católico, tinha a mente totalmente cauterizada no catolicismo. No catolicismo eu fiz praticamente tudo, já celebrei culto, participava de abertura, participava de quase tudo na Igreja Católica. Até que eu conheci a minha esposa, a gente começou a ficar junto. Nisso eu levei ela para a Igreja Católica comigo. Só que, passado algum tempo, ela começou a não querer ir mais para a Igreja Católica. Nisso eu já conhecia vocês já eram cristãos. E nesse meio termo eu falei para minha esposa que, já que ela não queria ir para a Igreja Católica mais, que ela visse com vocês para a Igreja Evangélica. E nisso ela veio, aí ela começou a ficar na Igreja Católica, na Igreja cristã e eu na Igreja Católica, até que ela resolve se batizar. Quando ela resolveu se batizar, eu lembro que ela chegou para mim e falou que iria se batizar na igreja. Eu falei para ela, tudo bem, você pode se batizar, só que você vale, eu não quero saber de nada que aconteceu, como aconteceu. E nisso ela veio, aceitou Jesus, se batizou e começou a se afirmar na igreja. Nesse intervalo, a nossa filha começou a vir também para a igreja. E quando ela começou a vir para a igreja, um belo dia a minha esposa não veio, a minha filha veio com vocês. Nisso se deu que ela se manifestou e ela acabou se manifestando endemoniada e ali começava um processo de conversão da minha vida, sem que eu soubesse. Deus permitiu que Satanás entrasse na vida dela, que Satanás tocasse na vida dela, para que a minha mente fosse aberta, para que eu viesse a conhecer o Evangelho, para que eu viesse a conhecer verdadeiramente a Jesus. Eu lembro que na primeira vez que eu pisei na igreja Icua, foi justamente para buscá-la. Ela tinha se manifestado e a gente veio buscá-la. Quando a gente chegou, ela já tinha sido liberta. Só que Deus, sabendo que se não fosse um processo eu não me converteria, Deus permitiu que fosse várias vezes. Aconteceu que ela se manifestava na igreja, na escola, em casa, e nisso a gente começou a passar esse processo. Passado alguns dias, conversando com o pastor, decidiu que ela fosse se batizar, para que viesse a libertação dela. Eu lembro que na segunda vez que eu pisei na Icua, foi justamente para o batismo da minha filha. Chegando, eu participei do primeiro culto, foi um culto abençoado, assisti o culto completo. No final do culto, o pastor Rafael ele faz o apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Eu lembro que a minha filha veio até mim, me abraçou e ela falou a seguinte palavra: aceita Jesus, eu vou com você. Nisso, a minha mente tão cauterizada, eu falei para ela, não quero. Vai você. Naquele exato momento eu estava negando Jesus. Naquele exato momento eu estava dizendo não à libertação que Jesus me traria. E naquele exato momento Jesus permitiu que ela me abraçasse, ela começou a tremer. E naquele exato momento ela se manifestou endemoniada mais uma vez. Lá se vem mais uma batalha espiritual de aproximadamente meia hora.
pastores, toda a liderança da igreja, orando, até que ela voltasse ao normal, até que o demônio saísse da vida dela e ela fosse liberta. Quando ela voltou ao normal, eu abracei ela e falei para ela: filha, esse é o desejo do teu coração? Essa é a tua vontade? Ela falou: sim, esse é o meu desejo. Eu falei: tá bom, filha, então hoje eu vou aceitar Jesus e hoje eu vou me batizar com você. Nisso, os nossos dois filhos, o José Lucas e o Cleito, eles também estavam presentes. Naquele momento, por ver aquilo que estava acontecendo com a irmã, eles também resolveram se batizar. Viemos para o batismo de uma pessoa, foram 4 pessoas a serem batizadas. E a partir dali começou a mudança na minha vida. Só que a perturbação não parou. O diabo ele continuou perturbando e foram um processo de 5 meses para a libertação completa da minha filha. Só que em meio a esse processo de eu aceitar Jesus, de eu me batizar, até a libertação completa da minha filha, ali houve um trabalhar de Deus na minha vida. Ali eu comecei a abrir os cultos, ali Deus começou a me usar, até que um belo dia o Senhor me levou em espírito, me pegou em espírito, me levou até Icor. E o Senhor me mostrou o pastor Rafael me chamando à frente, orando por mim, e eu ministrando a palavra do Senhor. Eu não compreendia, não entendia que sonho, Deus pode usar um sonho para falar com você, para revelar algo na tua vida. No outro dia eu acordei e eu falei: foi só um sonho. Eu não comentei esse sonho com ninguém, nem com a minha esposa. E em meio a tudo isso, um belo dia o Senhor usou uma serva, que também é evangelista, para estar ministrando. E em meio à ministração, Deus tomou a vida dela para revelar o meu sonho. Ela começou a falar: cadê o pai da Heloísa? O Val está aqui. Eu levantei a mão e falei: estou aqui. Ela falou: olha, Deus está mandando te dizer que você vai estar aqui pregando o evangelho, que você vai estar pregando com autoridade. Até então eu não li a Bíblia, eu passei 39 anos da minha vida na igreja católica, mas eu não sabia o que era ler a palavra, não tinha comunhão com a palavra de Deus, eu não conhecia verdadeiramente a Jesus. Até que, em meio à tribulação, em meio à prova da libertação da nossa filha, vem o convite do pastor Rafael. O pastor Rafael me manda uma mensagem: Val, você vai ministrar dia 25/2. Eu lembro que isso foi com uns 2 meses mais ou menos, para que eu viesse a ministrar. Eu lembro que chegando no culto eu chamei o pastor de canto e perguntei para ele: pastor, o senhor tem certeza? O pastor Rafael falou para mim: tenho, Val. Por quê? Eu falei: não, por nada, amém. A partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia. A partir daquele momento eu comecei a me dedicar à leitura da palavra, porque era uma oportunidade de ministrar. Uma pessoa que nunca tinha falado sobre o evangelho, nunca tinha pregado a palavra. Mesmo que já tinha feito outras coisas na igreja, mas era diferente. E a oportunidade veio. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e eu lembro que um belo dia eu falei: agora eu vou estudar para ministrar. Quando eu peguei a Bíblia, que eu sentei na minha cama, eu falei: agora é o seguinte, eu vou ler aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou anotar e vou fazer igual quase todo mundo faz. Vou levar uma cartilha para que eu venha ministrar. Eu lembro que eu li a passagem que Deus tinha colocado no meu coração. Quando eu peguei a caneta que eu escrevi a primeira linha, o Senhor falou no meu coração: você não vai escrever nada. Ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito. Foi a primeira vez que eu tive a certeza que o Espírito Santo tinha falado comigo. E eu falei: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou deixar que o Senhor conduza a minha vida. E eu fiz um propósito com o Senhor naquele momento. O meu propósito com Jesus foi nunca dizer não para a obra. Você prega sim, você abre o culto sim. Vamos evangelizar? Vamos. Eu fiz esse propósito com o Senhor de nunca dizer não.
E eu lembro que veio a primeira oportunidade, a oportunidade chegou. E na semana da minha primeira ministração, começou. Segunda, minha filha se manifesta. Terça, minha filha se manifesta. Quarta, minha filha se manifesta. E na quinta eu iria ministrar. Eu lembro que nesse processo de transformação da minha vida, para que Jesus me alcançasse, eu lembro que foram muitas vezes lágrimas. Muitas vezes a gente adorava chorando, muitas vezes a gente estava na presença chorando. E eu lembro que nos 3 primeiros domingos, consequentemente, da minha conversão, todas as vezes que se aproximava o horário do culto, o diabo ele colocava dor de barriga, ele colocava dor de cabeça. Eu lembro que por diversas vezes eu ia tomar banho e falava com o Senhor: Senhor, eu sei que essa enfermidade não vem do Senhor. Eu sei que essa enfermidade não me pertence. Eu quero ir para a tua casa, eu quero te adorar essa noite. Então afasta de mim. E nisso o Senhor tirava. E na semana da minha primeira ministração foi a semana mais turbulenta. Porque foram segunda, terça, quarta, a minha filha se manifestando para ministrar na quinta, naquele altar. E eu lembro que a minha primeira ministração foram mais de 40 minutos. E eu lembro que o Senhor Jesus, ele me honrou de uma forma tão grande que eu pude sentir as palavras que o Senhor colocou em minha boca. Então, para resumir a minha conversão, foi em meio à lágrima, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, onde que eu me converti, onde que Jesus me tirou do banco de uma igreja, me fez um pregador da palavra. E, consequentemente, 2 anos após a minha conversão, o Senhor me levantaria para ser um evangelista. O Senhor me levantaria para conduzir um trabalho em culto nos lares. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que já há quase 3 anos que eu faço esse trabalho. Então, assim, hoje eu consigo entender que Jesus ele tinha pressa na minha vida. Que se Jesus não permitisse que o diabo entrasse na minha casa, na minha família, se Jesus não permitisse que eu visse com meus próprios olhos o poder que tem Satanás, eu não estaria aqui hoje servindo ele. Então, basicamente, foi isso que resumiu na minha conversão. Glória a Deus. Realmente a gente... Forte, né? A gente acompanhou, né, um pouco disso, né? E as batalhas que fizeram com que você se convertesse, né? Você se convertesse, o nome de Jesus que a cada dia, tipo assim, era diferente, né? Antes da conversão, o nome de Jesus, o que você pensava, e depois da conversão, o nome de Jesus ganhou outro nível, né? Do poder dele, né? Do que ele pode fazer, né? É porque antes, quando você tem a tua mente cauterizada, sei que muitas pessoas nos acompanham, muitas pessoas vão assistir depois. Quando a tua mente é cauterizada, você não conhece Jesus. Quando você vive a religião, você não conhece quem é Jesus. Agora, quando Jesus te liberta, quando Ele te mostra verdadeiramente quem é Ele, quando você tem um encontro genuíno com Ele, aí a tua vida é transformada. As escamas, né? Igual que Jesus fez com Paulo, né? Sim. Aquelas escamas que quando a gente está na religião, nossos olhos estão realmente ali tampados. Aquela escama que não deixa a gente enxergar nada, né? O verdadeiro amor, né? Deixado diante de uma realidade, né? Sobrenatural, né? E a sua conversão foi moldada no meio do sobrenatural, né? Porque foi uma forma diferente, né? Já começou no meio do furacão, né? No meio, pegando logo no nível hard da coisa, né? E isso tem um propósito, nem você falou, né? Tem um propósito nisso tudo, né? Pra você estar hoje aí. Sendo um evangelista, né, e trazendo a palavra do Senhor, né, para todas as pessoas que não conhecem, né, isso é maravilhoso. Os cultos, né, os cultos nos lares, os cultos nos lares, né, tem muitos frutos, né, sim, muitos frutos. Aliás, vocês que precisarem do fruto, quiser um culto no seu lar, pode aí estar aí chamando o presbítero, o evangelista Valdênio, ele vai estar marcando, tá bom? Pode deixar comentário aí no YouTube, pode dar um jeito aí. São Bernardo e região. São Bernardo e região, ele tá atendendo aí e vai com toda a galera aí para poder fazer um culto. Depois ele vai deixar, né,
Nas redes as sociais. aí. Segue Exatamente. ele lá, gente, é bênção. Exatamente, no final ele vai passar as redes sociais dele, aí você entra lá e vai conversando lá com ele, e creio que o Senhor vai usar a vida dele. Amém? E assim, aproveitando, né, já que estamos falando do evangelista Valdênio, falando do processo de evangelização dele, né? Então hoje o tema é o evangelismo, né? A ordem que Jesus nos deixou, né? É a primeira coisa que o Senhor falou, vai e faça, né? O primeiro chamado de cada um de nós, né? Porque muitos de nós temos essas perguntas, né? Qual é o meu chamado? Talvez você aí tenha esse tipo de dúvida. Qual é o meu chamado? Eu quero descobrir o meu propósito, eu quero descobrir o meu chamado. O primeiro já está em Mateus 28 lá escrito, né? Escrito sobre isso por todo mundo, e é isso que a gente vai ler agora, né? Cara, mas antes de ler, né, eu queria perguntar assim pra ele. Questão da unção, né? Porque tipo, aqui na palavra fala assim, de pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas e a unção de ser evangelista, né? Que é muito importante. Quando você recebeu esse convite de ser ungido a evangelista da igreja, e né, como que foi o sentimento, como foi o seu pensamento? Porque assim, foi o evangelista, né, o segundo evangelista da igreja, mas está tendo muito frutos, né? Sim. E a gente vê como você faz com amor. O amor que você tem por essa obra, né? Por esse óleo fundido sobre a sua cabeça, transmite, né, a nós, transmite a outras pessoas. A gente vê esse amor que você faz com muita excelência. Então, como que é assim? Como que foi, né? Como eu disse, quando Deus tem um plano na tua vida, as coisas acontecem. Não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. Não foi eu que escolhi ser evangelista, não foi eu que escolhi esse trabalho. Mas Deus, ele é tão perfeito que a evangelista da nossa igreja já estava predestinada a ir para outra igreja, para sair, para casar com um varão de outra igreja. E Deus, sabendo disso, antes que isso acontecesse, Deus colocou no coração do pastor Rafael para que eu fosse ungido evangelista. Eu lembro que um belo dia, após o culto, o pastor Rafael chegou, me chamou e ele falou: Val, chega aí. Eu peguei e fui conversar com o pastor falou lá o seguinte: você quer dar um passo na tua vida espiritual? Eu falei: quero. Ele falou: você está disposto a pagar o preço por isso? Eu falei: estou. Ele falou: é o seguinte, Deus me mostrou o seguinte: você tem todas as características de um evangelista. Você tem amor pela obra, você tem amor pela alma, você é uma pessoa que dedica na obra do Senhor. E Deus, ele colocou no meu coração que você será um evangelista. Você está disposto a pagar o preço? Eu falei: amém, pastor. Eu falei para o meu pastor naquela época: eu fiz um propósito com Deus de nunca dizer não. E tudo que eu fizer na obra do Senhor será com dedicação e com zelo. Quando veio a unção, naturalmente a unção ela vem com poder e autoridade. Quando você recebe a unção, muitas vezes você acha que você está recebendo a unção do homem. Não, mas a unção vem de Deus. Deus colocou no coração do pastor para que ele te ungisse para aquele cargo. E a partir dali começou uma nova história na minha vida. Porque começou o Senhor querer me usar e eu querendo ser usado pelo Senhor. Um belo dia, em meio à epidemia, para você ver como é que Deus trabalha, para você ver como que deu início ao meu ministério. Um belo dia, em meio à epidemia, estava tendo os cultos e em live. Só era escalado pouquíssimas pessoas para estar vindo na igreja fazendo as lives. Nesse dia viria eu e a minha família. Do nada Deus colocou no meu coração para mim não vir. Eu não entendi. Eu fiquei na minha casa e não vim para a live. Quando estava faltando meia hora para começar a live, eu falei: agora eu vou subir, vou na padaria ali rapidinho, pegar um Omitex para mim jantar e assistir a live. Eu saindo da minha casa, tinha o meu vizinho de baixo, que tinha um muro que era encoberto, não dava para ver a porta da casa dele. A hora que eu fui subir para ir na padaria, o Espírito Santo falou: olha o teu vizinho de baixo. A hora que eu olhei o meu vizinho de baixo, ele estava manifestado. A tua esposa desesperada e sem saber o que fazer. O Espírito Santo falou comigo: agora entra lá, pega o óleo ungido e ore por ele.
expulso o demônio da vida dele. Eu mais que depressa, eu entrei na minha casa, peguei o óleo, fui lá, ungi, orei por ele, repreendi Satanás na vida dele. Conversei com a esposa dele. E dali nasceu um propósito dos cultos. Naquele momento, ali a gente combinou um culto na segunda-feira. Quando foi no domingo eu falei para ele, ele falou que não queria o culto. Quando foi na segunda-feira, eu estou em casa, a esposa dele chega, cadê o Val, não vai fazer o culto em casa? Eu falei, o Bruno falou que não queria. Dali, ela pegou e falou, eu quero. Dali nós começamos um propósito. Começou um propósito do culto no lar ali. Por que eu estou contando isso? Porque o culto no lar, ele anda junto com o evangelismo. E ali começou um propósito de 7 segunda-feiras, onde nessas 7 segunda-feiras, a primeira foi só a esposa, o esposo e as suas filhas. No segundo veio a esposa, o esposo, as suas filhas, a família do marido e a família da esposa. Dali veio muitas pessoas que uns eram afastados, outros não eram convertidos, e dali começou um propósito. Nesse primeiro propósito de 7 segunda-feira, houve 4 almas para Jesus, e mais 2 pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor retornou. Ali eu entendi que começou o meu ministério. Ali eu entendi que daquilo que Jesus iria fazer na minha vida. Então, quando começou, ficamos 7 segunda-feiras lá, depois passamos para a casa da Dona Maria, que é uma benção, que hoje é cooperadora na nossa igreja, que caminha junto com a gente. Beijo, Dona Maria. Dali começou todo um trabalhar de Deus. Veio culto nos lares e evangelismo. Quando eu assumi o evangelismo na nossa igreja, a gente tinha um evangelismo a cada mês, tinha mês que não tinha evangelismo. E o pastor, ele falou comigo, Val, a responsabilidade está nas suas mãos. A partir de agora, você é responsável por a área do evangelismo. Tá bom? Eu falei, amém. Eu falei, pastor, tudo que eu preciso é que o Senhor ore por mim e que o Senhor confie naquilo que Deus vai me direcionar. E ali nós começamos a fazer esse trabalho. E é um trabalho que já tem mais de 2 anos e meio. Hoje, a Igreja Cristã Unidos pelo Reino tem um trabalho de a cada 15 dias, 2 vezes por mês, sair às ruas para anunciar Jesus. Muitas vezes as pessoas não compreendem que é necessário a gente sair da igreja, é necessário a gente sair do conforto de um banco de uma igreja para estar indo às ruas. Justamente que a gente vai falar nesse tema. Então basicamente é isso, a gente não vai aprofundar agora no evangelismo, porque a gente vai falar através da palavra. Mas o que mudou? A unção derramada. Então é basicamente isso. Eu sei que a gente vai entrar na área do evangelismo, falar sobre a palavra, mas o que Jesus pode fazer no coração de uma pessoa é justamente se a pessoa tem o coração disposto, o coração aberto. Não adianta Jesus tocar, Jesus te chamar e você continuar com o coração fechado. Não adianta Jesus falar com você, te libertar, te purificar, te restaurar, mas você continuar com o coração disposto a obedecer. Não é basicamente isso. É verdade. O evangelismo, né, exige muito de ousadia, né? E indo em Mateus 28, né, no versículo 18, né, versículo 18, Mateus 28, versículo 18, vai dizer assim, e Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Glória. Olha que maravilhoso, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a nação, né? Que nem eu estava falando, né? Essa questão das pessoas terem uma dúvida no chamado, uma dúvida no propósito, né? O primeiro e para todos, Jesus já deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele está falando, vai e prega o evangelho que foi ensinado. Vai. As outras pessoas precisam conhecer este evangelho.
Eu creio que cabe cada um de nós entender esse papel. Não ficar, às vezes a pessoa fica, não, será que o meu propósito não é cantar? Será que o meu propósito não é pregar lá na frente? Será que o meu... Não, primeiro faça o básico que o Senhor falou, faça isso, todos vocês. E Ele dá uma garantia que Ele vai estar com a gente todos os dias na nossa vida, né? Então, há um propósito, há um chamado para cada um de nós. E no evangelismo, Valdênio, você acha qual a maior dificuldade que você vê de alguém ir evangelizar? Tipo, qual que é o maior problema, assim? Qual o medo que a pessoa tem? Qual a maior dificuldade para a pessoa ir evangelizar, ir até a rua, colocar a cara na frente e realmente ir lá evangelizar? Qual você acha um dos maiores desafios? Geni, em relação ao evangelismo, acontece algo muito dentro das igrejas hoje, que as pessoas não estão se preocupando em algo. A grande realidade é que as pessoas hoje, no século XXI, estão se preocupadas mais em ter importância dentro da igreja e não em cumprir a ordem de Jesus. Porque é muito fácil você estar dentro de uma igreja, você ser uma bênção dentro de uma igreja. É muito fácil. Agora, cumprir verdadeiramente a vontade de Jesus, essa é a parte mais difícil. Porque quando você cumpre o ID de Jesus, vai exigir renúncia. Quando você cumpre o ID de Jesus, vai existir as porradas espirituais. Porque toda vez que você se dispõe a sair para evangelizar, o diabo vai tentar te paralisar. Todas as vezes que você se dispor a sair para tentar ganhar almas, o diabo vai te tentar paralisar. E dentro das igrejas hoje, são poucas pessoas que têm o foco verdadeiramente. Quando eu vejo que Jesus, ele chama 12, um era o diabo, filho do diabo, que seria Judas. Mas os outros 11, Jesus os chamou para mudar o mundo, para mudar totalmente o mundo. Calma aí, se Jesus escolheu esses 12, 11, para a sua obra, para mudar uma geração, se cada um de nós tivesse um coração disposto a sair para cumprir esse ID de Jesus, hoje nós já teríamos alcançado praticamente todo mundo. Mas a grande realidade é que hoje as pessoas não estão mais preocupadas em ganhar almas. As pessoas estão mais preocupadas em buscar para si próprio, para sua casa, para sua família. Mas a gente se esquece que ser cristão não é você buscar para você. Ser cristão não é você querer estar em cima de um púlpito de uma igreja, você querer fazer só dentro de uma igreja. As pessoas se esquecem que o básico, o principal na vida de um cristão é cumprir o ID. Muitas vezes, as pessoas lá fora não vão entender. Porque hoje quase igreja nenhuma mais faz isso. Você não vê praticamente nenhuma igreja mais saindo às ruas, evangelizando, levando a palavra de Jesus, tentando libertar os cativos em meio à escravidão. Muitas vezes a gente vai olhar para essas pessoas e vai falar, mas as pessoas não querem nada com a vida. As pessoas não querem nada com Cristo. E a gente se esquece que por trás daquela pessoa há uma força maligna espiritual bloqueando a vida dela. A gente se esquece que há uma legião de demônios por trás ali, tentando não deixar que os olhos daquela pessoa sejam abertos. E muitas vezes a dificuldade maior as pessoas estão tão se preocupadas com elas mesmas, que se esquecem de se preocupar com o próximo. É verdade, essa questão que, assim, nós precisamos nos encher para transbordar na vida de outros, né? Não encher para ficar cheio só, né? Sim. Mas é para transbordar. Você imagina que Jesus ele dá uma ordem dessa, né? E esses discípulos eles começam a fazer isso, né? E interessante que lá em Jesus em Atos ele fala para eles ficarem, né? Eles ficarem em Jerusalém até que do alto venha poder, né? Sim. E Jesus fala para 500, né? Para 500 e só 120 que ficam. Sim. No dia, né? Aí Jesus derrama o poder em Pentecostes, lá em Atos 2, né? E depois desse poder derramado, que é o Espírito Santo de Deus, eles saem e começam a fazer sinais, maravilhas, começam a fazer cura, começam a sair evangelizando, pregando Jesus Cristo, né? E com a autoridade, nem se falou da autoridade e do poder. Porque se nós somos templo do Espírito Santo,
Então nós carregamos essa mesma autoridade que os discípulos tinham, né? Que todos os apóstolos tinham, que Paulo tinha, que todos os outros tinham, né? Então, que você falou, né? Essa questão. Muitas pessoas estão preocupadas com cargos, né? Com cargos porque eu costumo dizer até para os jovens, né? É fácil você ministrar, vir aí na igreja, é mais fácil ministrar. Sim. Por quê? Porque as pessoas elas vão até o culto para ouvir uma mensagem do Senhor, né? Mas o mais difícil é ir lá na rua para aquele que nem estava lá para ficar ouvindo o evangelho, né? E de repente você tem que chegar e falar de uma coisa que às vezes o cara nem quer ouvir, né? Isso é difícil, é a rejeição, né? É a rejeição. Eu creio que a igreja no total, eu digo, né? Na igreja no geral, né? Precisa fazer ainda mais isso, todos nós, é uma obrigação que todos nós devemos, né? Você pode ver que tem passagem na Bíblia antes até, quando Jesus fala para os discípulos ir, né, e curar, e levar a palavra dele, né, até antes, né? Jesus fala assim, se alguém parar vocês no caminho, não pare, né? Apenas continue, né? Sim. Porque há distração, né? Há uma distração no meio do caminho que nos desvia do foco de Jesus. Há um medo, né, que você falou, o inimigo ele trabalha no medo também, né? Porque quantas pessoas aí que estão assistindo a gente agora não tem medo de, às vezes, mas se eu levar a mensagem e a pessoa ficar brava comigo, né? E o Espírito que está em nós é um espírito de ousadia, né? O Espírito Santo ele nos dá ousadia para ministrar. E é lógico que vai vir pedra, que vai vir gente contra, né? Se não visse, alguma coisa estava errada, né? Sim, exatamente. Então, para levar o evangelho, você vai receber crítica. Agora mesmo a gente estava num evangelismo, agora mesmo abençoado, né? E você vê, né? Todo mundo que recebe lá o panfleto lá de maneira agradável, né? Alguns passam até sério, mas outros não, outros já chegam que é oração. Outros já chegam e estão impactados com a palavra do Senhor. E a gente precisa quebrar esse medo, né? E assim, o que você acha que uma pessoa deve fazer para que ela possa... Alguém que, por exemplo, agora que ela não evangeliza porque ela tem medo. O que você acha que ela deve fazer? A grande realidade, Gene, é que o medo é uma das coisas que mais paralisa o cristão. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de falar algo que não está na palavra, eu tenho medo de ser questionado, eu tenho medo das pessoas me questionar. Mas todas as vezes que você deixar o medo te paralisar, você está não cumprindo o mandado de Jesus. Quando Jesus ele fala, ide por todo mundo, todos nós temos o dever, a obrigação. Não é um chamado de um pastor, de um evangelista, não. É uma ordem de Jesus. Como que você vai se parecer com Cristo se você não cumpre o mandamento básico que Cristo te dá? Esses são mandamentos básicos. Cristo ele te dá 3 mandamentos fundamentais na tua vida. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. São coisas que tem que andar lado a lado. Se você amar a Deus, você vai ter que querer fazer. Se você amar Jesus de todo o seu coração, você vai querer evangelizar. Se você amar a Jesus sobre todas as coisas, você vai querer pregar o evangelho, você vai querer falar. Muitas vezes, você que me escuta aí, muitas vezes você não vai precisar subir em cima de um altar para pregar. Muitas vezes Deus vai te levantar para pregar no individual. Eu prego mais em público do que no individual. Deus me usa mais em público, em praças, em culto nos lares, na igreja, do que no individual. No individual eu sou muito mais tímido do que quando é abrangente. Se eu pudesse, eu pregaria para multidões. Assim, não para glorificar o meu nome, mas para glorificar o nome de Jesus. É você reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não é você querer buscar importância, não. Que você tem que buscar juntar o teu tesouro no céu. Mas o que acontece? Eu converso com muitas pessoas dentro da igreja, aconselho algumas dentro da igreja, para que consiga vencer o medo. Se você deixar o seu medo te dominar, você está dando espaço para a tua carne. Se você deixar o teu medo te paralisar, você está deixando ser dominado pela tua carne. Mas quando você começa a vencer essas barreiras espirituais,
quando você começa a quebrar o gelo, e quando você começa a deixar Jesus fazer através da tua vida, você vê a transformação. Você vê verdadeiramente. Quantas pessoas que vêm no evangelismo, terminam o evangelismo, ela chega para mim e fala: nossa, mas como foi bom, como eu me senti alegre, como eu me senti feliz evangelizando. Mas vem uma vez e não vem mais. Vem uma vez e não aparece mais. Então eu quero te dizer, meu querido, se você não tiver com a vida espiritual em dia, se você não aguentar a porrada de Satanás, não venha para o evangelismo. Não venha. Não venha, porque você vai apanhar. Se você verdadeiramente não ser espiritual. Porque muitas pessoas, eu já escutei isso na minha casa, né? Ah, mas você é muito espiritual, tudo agora você só fala da palavra. Mas se você não for espiritual, você não vai conseguir fazer as coisas do reino. Se você não conseguir debater com Satanás, se você não conseguir sobressair sobre Satanás, como que você vai fazer a obra do Senhor? Você imagina só se todas as vezes que Satanás colocar uma dor de cabeça, uma dor de barriga em você, você não vem para a igreja. Ele vai te vencer. Você imagina só se todas as vezes que Satanás colocar o desejo pelo pecado no teu coração, tu não vem para a igreja. Ele vai te vencer. Agora, quando você começa a vencer o medo, quando você começa a conhecer a quem você está lutando, contra quem você está guerreando, aí sim, porque aí você identifica o inimigo e você tem a presença do Espírito para te revestir. Já tive experiência de todas as formas, se você pensar. Já quase apanhei na rua, já fui encarado frente a frente. Mas a experiência mais sobrenatural que eu vivi no meu cristianismo foi em meio à epidemia. Eu fui tomar a segunda dose da vacina da Covid e eu fui lá no Alvarenga, na região do Alvarenga. Eu lembro que eu peguei o busão para ir tomar essa segunda dose. Eu fui, tomei a segunda dose. Na volta para casa eu entrei no busão, sentei. Quando eu estou voltando para casa, entrou um homossexual, um jovem homem, vestido de mulher, trajado de mulher. Ele entrou, passou perto de mim. Na hora que ele passou, ele deixou algo cair, ele voltou para pegar. Nesse exato momento, o Espírito Santo falou comigo: agora vai lá e ministra para ele. Eu lembro que ele foi, sentou. Isso já era por volta das 8 horas da noite, aproximadamente. E eu fico imaginando que aquele jovem estava indo trabalhar. Porque provavelmente ele estava trajado, todo maquiado, vestido como se fosse uma mulher. Então provavelmente ele estava indo fazer o trabalho que para ele era um trabalho, provavelmente de prostituição. E o Espírito Santo ficou me incomodando, vai. E eu me segurando sem querer ir até aquele jovem. O busão tinha poucas pessoas, se tivesse muito eram umas 10 pessoas. Mas o Espírito Santo ficou, vai, 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 fala do meu amor. Eu lembro que quando faltava 2 pontos para mim descer, eu me levantei e fui até esse jovem. Ele estava com fones de ouvido. Eu me sentei ao lado dele. E eu falei para ele: eu posso falar com você? Ele retirou um dos lados do fone de ouvido. E eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a falar do amor de Jesus. Eu comecei a falar que Jesus podia transformar a vida dele, que Jesus podia libertar. Eu comecei a falar que Jesus ele não fazia distinção em nenhuma pessoa. Eu comecei a falar para ele que se ele abrisse o coração, Jesus iria transformar a vida dele. E eu lembro que antes de eu me retirar da presença dele, eu falei as seguintes palavras para esse jovem: um dia você vai se lembrar que Jesus ele colocou um louco aqui neste busão, um louco para estar aqui, para estar falando do amor dele para com você. Sabe, foi a experiência mais extraordinária que eu tive. Naquele momento que eu estava ministrando para aquele jovem, eu senti uma presença tão grande do Senhor, uma presença tão extraordinária de Deus na minha vida, que eu falei: Senhor,
Dai-nos ousadia no teu Espírito para que nós continuamos a fazer esta obra. E foi a experiência mais extraordinária que eu vivi. Ministrar para um jovem homossexual que estava indo trabalhar vestido de mulher. E eu tenho a certeza que aquela palavra lançada ali, um dia ela vai frutificar. Amém. E eu tenho a certeza que aquele coração, se ele ainda não foi alcançado, ele será alcançado. Porque ali foi plantada uma semente. Quando você lança uma semente, às vezes ela vai demorar anos e anos a ter germinar. Ela vai demorar anos e anos a ter frutificar. Mas um dia ela frutifica. Um dia ela cresce, um dia ela vai produzir frutos. E eu creio. E essa foi a experiência mais extraordinária que eu já vivi com Cristo até hoje. Glória a Deus. Eu queria, né, ter esse, acho que você achou diferente esse quadro aqui, né? No meio de toda essa sua história, né, do evangelismo, tudo, tantas batalhas, né? Qual é o sentimento que lhe dá você olhando para essa imagem? Pedro. Amado irmão, eu fico imaginando aquela situação. Porque eram homens que andavam com Cristo. Eram homens que via todas as maravilhas que Jesus fazia. Todos os milagres que Cristo fazia. Mas ainda eram homens que não eram convertidos. Interessante isso, né? Ainda eram homens que verdadeiramente não tinham entregado a vida para Jesus. Porque como mesmo esse tema diz, com Cristo, no barco, vai tudo bem. Naquele momento eles não entendiam que quem andar com Cristo não teme nada. Quem anda com Jesus não tem nada a temer. A tribulação vai vir, mas se Cristo estiver, está tudo bem. A dificuldade vai vir, mas se Cristo estiver, está tudo bem. Muitas vezes a vida financeira, a dificuldade financeira vai vir, mas se Cristo estiver, está tudo bem. Meu amado, se você anda com Cristo, se você entregou verdadeiramente a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, crê somente que tudo Ele fará. Na dificuldade, dá glória a Deus. Na tribulação, dá glória a Deus. Então, fica essa lição para você. Com Cristo, no bairro, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, dentro da igreja. Se Cristo está na parada, tudo está bem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então estamos finalizando, né, esse podcast, o Forevercast. Você que está aí, que nos acompanhou, deixe suas redes sociais, Valdênia, para as pessoas. Glória a Jesus. Eu tenho Instagram e Facebook. Instagram eu quase não uso, mas o Facebook eu uso bastante. Então, para quem querer me acompanhar, para quem querer acompanhar o evangelista Valdênio, o trabalho que é feito, só me procurar, Valdênio Lopes, Facebook, Valdênio Lopes. Você entra, acessa, você vai ver cultos lá, você vai ver muito sobre evangelismo, tudo que Deus tem feito através da nossa vida. E eu tenho a certeza que é só o começo. Eu tenho a certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará no meu ministério, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Hoje, toda a minha casa está na presença do Senhor. Então nos acompanhe. Você vai ser edificado, não pelo evangelista Valdênio, mas pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Então é isso, meus queridos. Inscreva no canal, dá um curtir aí, compartilha com todas as pessoas. Ativa o sininho. Ativa o sininho, ativa a notificação. Entra aí no canal da ICUR também, acompanha os cultos que aí acontecem. Tem palavras aí que o Senhor quer trazer até ao seu respeito, amém? Então estamos finalizando, agradeço a presença do Valdênio aqui, né, Valdênio? Agradeço a presença da minha esposa aqui, agradeço a presença principalmente do nosso Senhor que está aqui conosco, amém? Fiquem com Deus e até o próximo Forevercast.